Saudações, eu sou Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goetia e Angélica. Hoje com um pouquinho mais do som da chuva, está caindo uma chuvinha gostosa aqui agora. Aqui no sul está fazendo uma estiagem, verão, mas a agricultura precisa da chuva, mas também as pessoas, porque a chuva ela traz essa renovação, a limpeza do ar. E as águas são um elemento ligado às emoções, então elas ajudam também a purificar nossas emoções, trazer a prosperidade. Para quem souber pedir e agradecer pela chuva, ela sempre vai trazer a prosperidade, ajudar a limpar a sua mente, a sua vida. E sempre eu peço a todos, desde os primeiros trabalhos, quando fizer a sua oração, mesmo de agradecimento à chuva, peça a proteção da sua vida, da sua família, seus pets, quem tiver, seus gatos, seus cachorros, seus bichinhos, os seus vizinhos, incluindo todos os bichinhos que estiver ao redor. Aqui eu moro no meio do mato, então aqui tem muitos animaizinhos e eu peço a proteção deles também, todos, porque nós recebemos bênçãos com isso também. Então, abençoada chuva que o Santo Deus Pai nos manda, segundo os textos que nós trabalhamos nos Grimórios. Senhor Adonai, Criador do céu, da terra, de tudo que existe neles, criou o céu e a terra e separou, formando rios, lagos e mares. E agora que essa chuva venha trazendo a bênção para todos. E eu desejo que essa bênção vá para vocês também, trazendo renovação, porque essas águas lavam a nossa alma, o nosso corpo, elas trazem a fertilidade à terra, mas também para a nossa vida. E nada melhor do que poder compartilhar isto também. Então são bênçãos que nós recebemos. Isso é uma das leis de abundância e de prosperidade da vida. Saber compartilhar aquilo que nós recebemos. Então hoje nós vamos comentar um pouco, que o assunto certamente rende bastante. Então vai ser parte 1, eu prometo que em outras vezes eu vou comentar mais. Uma pergunta comum no aprendizado da magia. Precisa de mestre? Precisa ou não precisa? Mas o que é um mestre? Então nós vamos começar por aí. Será que precisa de um mestre? O que as pessoas pensam que seja um mestre? Muitas pessoas pensam que o mestre é aquela pessoa que já tem todas as respostas prontas, que sabe tudo, né? Principalmente se estiver o tempo todo disponível para responder todo tipo de pergunta. E uma coisa que eu aprendi com o meu mestre muitos anos atrás. Tem duas coisas assim que são infinitas. A sabedoria de um grande mestre e a burrice de um novato que não aprende nada. Então são dois extremos. Brincando, é claro, né? Mas é uma coisa mais ou menos assim às vezes. Porque as pessoas esperam que o mestre saiba tudo, tenha todas as respostas. E principalmente que esteja disponível o tempo todo para elas. Mesmo para as perguntas mais simples do mundo. Por isso que tantas pessoas reclamam quando a gente diz: mas tu leu o livro? Ah não, mas por que eu vou ler o livro se tu já sabe? Você tem que ler o livro. Se eu sei alguma coisa é porque eu li, pratiquei durante uma vida inteira. Você também precisa fazer isso. Se você ficar desde a infância, a mamãe lhe dando comida na boca, com a colherzinha, olha o aviãozinho, olha o trenzinho, você nunca vai aprender a comer. Tem marmanjo, marmanja também. Tem mulher de 40, 50 anos de idade que eu conheço, que não sabe fritar um ovo. Muitas não sabem nem onde é que fica a cozinha. Elas não sabem viver. Não sabem viver. Não sabe fazer um sanduíche, não sabe fazer nada. Ou seja, a pessoa nunca vai ter independência.
Então, uma das primeiras coisas que eu vou citar é isso. O mestre é aquela pessoa que vai te ajudar a ter independência. Porque o novato, o discípulo, o aluno, ele tem que aprender a fazer por si mesmo. Quando você vai para a escola, jardim da infância, primeiro, segundo ano primário, terceiro, segundo grau, cada passo desses é para ajudar a pessoa a acumular mais conhecimento, mas também experiências de vida. E não é só a escola que vai ensinar. Problemas que nós temos agora recentes, nesses últimos tantos anos. Alunos que não respeitam o professor. Isso é uma falha gravíssima de educação familiar. A culpa não é do professor. O professor ele está ali para levar informação e ajudar ao conhecimento, a subida do conhecimento do aluno. Porém, respeito com as pessoas, boa educação, boa índole, formação de caráter pessoal. Isso é da família, não do professor. Professor tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Imagine então um mestre da magia, um mestre espiritual. Também tem que ser respeitado. E o que nós observamos hoje? As pessoas nos procuram já com essa, principalmente os mais jovens, abaixo de até 30 anos. Vou dizer, hoje, 30 anos a gente chama de jovem, porque continuam sendo adolescentes. 30 anos de idade, para mim, a pessoa deveria já estar estabelecida na vida, ser um homem, uma mulher maduros, terem responsabilidades. E o que faltou? Aprendizados básicos. Então eles chegam já com essa busca, querendo tudo de mão beijada, porque a mamãezinha ficou mimando, o papaizinho protegeu, sempre botou a mão na cabeça. Tem um bando de gente maluca aí que diz que criança não pode trabalhar, 16 anos não é criança. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com 10 anos de idade. Não concordo muito, mas ajudou muito a ter responsabilidade na vida. E assim que eu pude, com 14 anos de idade, carteira assinada, e eu comecei a trabalhar em empresas. Claro, eu era adolescente, tinha muita coisa para aprender, mas eu tive a oportunidade de aprendizado, de ter ótimos colegas naquela época, isso nos anos 70. Que eu já citei em outros vídeos também, que eu agradeço muito a esses colegas, porque desde o início eu tive a oportunidade assim, eles exigiam que eu lesse o livro. Eu trabalho com informática, eu sou analista de sistemas, comecei como operador de computador. Em menos de um ano, eu era o operador principal da máquina. Eu era o responsável pelo andamento de serviço. Em 2 anos eu já era chefe de setor. Mas por quê? Porque eu tive colegas que exigiam muito de mim. Não tinha moleza. Dava algum problema? O computador parou, deu um problema no computador. O que está escrito no manual? E os manuais eram todos em inglês. Tá? Eu tinha 14, 15 anos. Todos os manuais em inglês. Felizmente, eu comecei a fazer cursos de inglês já quando eu tinha uns 10 anos de idade. Isso ajudou também. Mas meu inglês era aquele inglês de colégio, de escolinha. Tá? Curso completo, mas nada de muito prático. Porém, aos 14 anos, aí sim eu fui obrigado a realmente usar aquilo. E eu estava sempre com o dicionário de inglês do lado. Oh, os bichinhos aqui, estão vendo aqui, ó? Cupim. Quase que eu mato ele. Vai passear. Ó. Aí, então, logo cedo eu tinha que usar dicionário e eles não queriam saber se eu não tinha entendido. Eu tinha que tentar traduzir a frase. Se eu não conseguisse, eles exigiam, olha os níveis de colegas que eu tinha, que eu escrevesse a tradução do jeito que eu estava entendendo, procurasse no dicionário os verbos, nomes, pronomes, e tentasse interpretar a frase. Porque muitas vezes você vai traduzir
e é aquela conversa bem tosca. Carro quebrada a roda. Ó, para um pouquinho. O carro está com a roda quebrada. Então você aprende a ter interpretação de texto. Eles me exigiram muito isso. Agradeço demais. Muitos continuaram na sua carreira, tiveram muito sucesso. E hoje, por alegria minha, eu repito, mais de um vídeo eu já comentei, eu tenho tido contatos com colegas lá dos anos 70. Eu era um adolescente. Repito, eu era um adolescente. Então, eu fiz todo tipo de maluquice que um adolescente faz. Eu era porra louca e tal. Mas eu nunca fui irresponsável e eu nunca fui mau caráter. E eu nunca faltei respeito com os meus professores e com meus instrutores. E isso que eu estou falando, respeito. Então, quando você vai abordar um mestre, um professor, um instrutor, uma pessoa mais velha, é necessário respeito. E isso começa na família. E eu tive a oportunidade de ter bons colegas que me ajudaram nisso também. E hoje, eu tenho tantos desses colegas, de mais de 40, 45 anos atrás, que eu estou tendo contato. Ô Gilberto, tu tá aí? E fazem parte, inclusive inscritos aqui no meu canal. O Gilberto, que era o adolescente revoltado nos anos 70, hoje está fazendo esses vídeos para vocês. E se você não se inscreveu no nosso canal ainda, é ali o botãozinho inscrever-se. Se você gostar do nosso trabalho, botãozinho like ajuda muito nas estatísticas de divulgação e divulgação do nosso trabalho também. E para que outras pessoas alcancem isso também. Essa caminhada toda que eu fiz, ela tem um objetivo. Eu falo sobre as energias. Esse é o meu trabalho. Falei no penúltimo vídeo. É o meu trabalho. Eu sou escritor, eu sou orientador, conselheiro, mas também trabalho com magia. Mas isso tudo buscando levar a informação para as pessoas. Eu falo sobre as energias. Esse é o meu grande trabalho na vida. O resto faz parte disso tudo. Então eu estou falando sobre as pessoas, como as pessoas buscam um mestre. Muitos já esperam que seja tudo de mão beijada. Cadê o respeito? Outro dia eu sujeitei 4 horas da madrugada, sábado, agora no sábado. Eu trabalhei até às 6h30 da manhã. Eu estava trabalhando. Eu estou sempre dizendo, se eu estou acordado de madrugada, o Facebook tem aquela luzinha verde na tela de mensagens. Ah, o Gilberto não está fazendo nada. 4 horas da manhã a pessoa querendo consulta de graça. Falta de respeito. E é uma pessoa que eu conheço. Aí meu querido, ele me passou o assunto, ó, isso aí que tu tá passando é assunto de uma consulta formal mesmo. Principalmente porque envolvia relacionamentos. Não preciso nem dizer o tipo de problema que ele tinha. Ah, mas a tua consulta é muito cara. Ah, tá, então tu quer às 4 horas da madrugada uma consulta de graça porque o meu serviço é caro? Se tu acha que é caro, procura outro. Mas eu não vou te atender de graça porque tu acha que é caro. Então vai na porta do restaurante, né? Um bom restaurante, procure um bom restaurante, entra no restaurante, senta na mesa e diz que tu quer comer e beber à vontade de graça, escolhendo no cardápio, porque as pessoas querem escolher melhor bebida, melhor comida, e diz que tu não vai pagar porque é muito caro. Eles vão te atirar no meio da rua. E depois tem gente que diz que nós somos grosseiros. Pô, cadê o respeito? Mesma coisa quando vem a famosa perguntinha. Ah, mas é só uma perguntinha. Já tantas vezes eu falei isso. 99% das vezes a tal da perguntinha precisa 1 hora, 2 horas, 3 horas falando. São abusivas. A pessoa não leu um livro, não fez nada. Então, respeito. Respeito é necessário. Tá? Quando você for buscar alguém que tenha um conhecimento, uma informação, respeito. Então eles começam na... Vamos voltar, falei quase 10 minutos aqui sobre como procurar alguém para pedir informação. Primeiro, tenha respeito. As pessoas não têm respeito. Nós estamos no século XXI e cadê o respeito? As pessoas vão para a escola, não respeitam o professor. Eu fui professor também durante muitos anos. Me afastei.
Conheço pessoas que têm essa vocação maravilhosa de ensinar, mas é complicado. É complicado. A gente vê coisas assim que são absurdas. Tá? Opinião pessoal minha, aquele bando de moleque. A gente, ó, vídeo aí no YouTube mostrando falta de respeito ao professor, é o que não falta. Aquele bando de moleque são filhos de pais irresponsáveis, pai irresponsável, mãe irresponsável, preguiçosos, que também não respeitam os outros e tentam jogar o lixo deles nas costas dos outros. Não educam os filhos e ficam muito ofendidinhos quando a gente chama o filhinho, a filhinha de vagabundo, de preguiçoso. E eu chamo. Se o teu filho é desse tipo aí que está toda hora causando problema no colégio, teu filho é um vagabundo, a tua filha é uma sem vergonha, não tem educação e tu não é pai, tu não é mãe. É isso que a gente mais vê por aí. Aí vem conselheiro social, não sei o quê. Aí porque não pode chamar atenção porque vai traumatizar a criança. Aqui, ó, não pode chamar atenção? Tem que chamar atenção, sim. Tantas sociedades tradicionais, vejam o Japão, o exemplo de cultura que eles são. A criança desde cedo aprende respeito aos mais velhos, educação entre todos. Isso faz parte já para o aprendizado de vida. Então, como é que uma pessoa dessas mais adiante quer aprender magia, espiritualidade, ocultismo, se ela não sabe sequer respeitar um outro ser humano? Veja, olha o que eu estou insistindo aqui. Como contactar com o mestre. Isso se tu conseguir encontrar um mestre, que são poucos. Tá? Seja com respeito. Seja com respeito. Contactar com uma pessoa que tem mais experiência que você, sabe mais que você. Seja de uma maneira respeitosa. Vou citar de novo o exemplo da cultura japonesa, o respeito imenso que eles têm quanto às pessoas mais velhas. Alguns anos atrás, já 10, 15 anos atrás, um colega dos Estados Unidos, ele foi ao Japão visitar a fábrica da Korg, que é uma fábrica de teclados, instrumentos musicais. Eu também sou músico. E ele teve a viagem dos sonhos para conhecer a fábrica toda por dentro. E tinha um evento lá que foi feita também, coincidiu, ele estava lá, ele assistiu o evento, fotografou também, onde foi feita uma foto formal da equipe na frente da fábrica. Então aquele prédio bonito, uma escadaria na frente e todas as pessoas enfileiradas, orgulhosamente, todos usando terno, gravata, alinhadíssimos, todos orgulhosos, aquele velhinho lá na frente, assim e tal. Esse é o presidente da companhia. Tinha alguns outros senhores com ele também. Esse é o presidente e os diretores da companhia. Nós perguntamos, né? Não. O presidente, ele tá lá na segunda fila, lá no meio daquele... Ele marcou. O cara tá na segunda... O presidente da empresa tá na segunda fila. E esses aí na frente? Bom, aquele velhinho mais na frente destacado, ele já tinha, assim, sei lá, 40, 50 anos de empresa, um dos mais antigos funcionários. E no Japão eles têm um costume de troca de setores. A pessoa trabalha um tempo num departamento, depois vai para outro, depois vai para outro. Porque dessa maneira eles aprendem sobre toda a empresa. Eles acabam sabendo sobre todas as áreas da empresa. E aquele senhor que estava destacado na frente, atualmente ele estava trabalhando na portaria, alguma coisa assim. Ele já tinha mais de 60 anos de idade. Bem idoso já, cabelos brancos. E muito, muito formal. O porteiro. Tá? Falando aqui de Brasil, o porteiro lá era a pessoa mais velha da empresa. Pessoa que trabalhou em todos os setores da empresa. E já na velhice, já está cansadinho e tal. Para ele ficar na portaria tá ótimo. Ele tem experiência, ele sabe receber os clientes, conhece todos os clientes, todos os fornecedores, tem experiência de vida. E as pessoas adoram conversar com ele, por causa da sua sabedoria, da sua humildade.
Ele está feliz ali onde ele está, ele trabalhou. E claro, o salário dele nunca diminuiu, pelo contrário. Lá não tem isso. Ah, o cara, ele trabalhou 10 anos de gerente de contabilidade, agora é porteiro. Não, o salário dele continua lá em cima. Não diminui o salário porque mudou de posto. Eles respeitam isso. Então veja, uma das maiores empresas do mundo de instrumentos musicais, a foto anual, destacado à frente. A pessoa que atualmente trabalha na portaria, na recepção da empresa, os colegas do lado também, todos já de muitos anos de empresa, e já em outras áreas. Um trabalhando no almoxarifado, outro fazendo não sei o que e tal. Todos os mais velhos na frente. Na segunda fila atrás, o presidente da companhia, os diretores, gerentes. Tinha gerente lá na terceira, quarta fila. Se é por aqui, todo mundo já quer ficar na primeira fila. Não. Humildemente, o presidente lá na segunda, terceira fila, os diretores também, em respeito aos mais velhos. Então é uma coisa da tradição oriental, não é apenas no Japão isso. Muitos países orientais têm essa tradição. China, Coreia, Tailândia, eles respeitam muito os mais velhos. E no ocultismo, isso existe também. Infelizmente, aqui no Ocidente, nem sempre é praticado. Então, a abordagem dessas pessoas, quando buscam conhecimento, elas querem um mestre, elas pensam que o mestre está ali à disposição para tudo. Mas não é assim. É necessário um pouquinho de respeito e fazer o seu trabalho de casa. Então, vamos seguir em frente. As pessoas buscam um mestre esperando solução para tudo. Mas será que precisa? Nem sempre. Nem sempre. O aprendizado da magia, do ocultismo, da Goethe, a magia angélica, a maioria das vezes a pessoa pode começar por si mesmo. Livros, estudos, práticas. E, inclusive, hoje ou ontem, alguém comentou num grupo ali, eu fiz a resposta, e por causa disso a motivação, a inspiração para esse vídeo. Comentou que no passado não tinha tanto mestre assim. Mas claro que no passado não tinha. No passado também não tinha internet. É que agora com a internet qualquer um pega PDF, lê 2, 3 textos, lê um livro, 2, e já se intitula de mestre. Assim, ó. De mestre não tem nada. O que não falta é mestre de internet. No passado, já haviam mestres também, porém era muito mais difícil o acesso a eles. Livros custavam uma fortuna. A maioria das pessoas eram analfabetas. E havia, claro, algumas pessoas que se esforçavam tanto, mesmo sendo um camponês, ele queria tanto que ele ia até onde morava o mestre com quem ele queria aprender, se colocava à disposição dele e ficava trabalhando para ele. Ele pagava seu aprendizado com trabalho. E esse trabalho era cuidar das plantações, cuidar da criação de animais. Era trabalho mesmo. Trabalho duro. E nas horas vagas, ele tinha oportunidade de ter acesso a alguns livros, começar a estudar. Demorava anos e anos e anos. Algumas pessoas fazem isso. Outras que tinham um pouco mais de condição, por exemplo, sacerdotes já tinham acesso à leitura, à escrita, e podiam ter a oportunidade de aprendizado com outros monges mais velhos. Mas ainda assim eram poucos. Hoje nós temos informação em toda parte. E o que mudou? Continuam havendo poucos mestres. E continuam a haver poucos estudantes de verdade. Curioso é o que não falta. Qualquer grupo aí de magia tem milhares de membros. Eu participo na moderação, administração de 8, 10 grupos diferentes. São milhares e milhares de pessoas. Mas quantas ali realmente estão se dedicando, buscando conhecimento? Quantas pessoas compram um livro que seja? Quando nós precisamos de dezenas, até centenas de livros. Então, onde está a dedicação? Quem é que está buscando o mestre? Primeiro comentei
sobre a abordagem que tem a questão do respeito. Segundo, quem é que está buscando? Está havendo esse esforço? Se a pessoa não faz esforço nenhum, se ela não tiver respeito também, mas se ela não fizer a sua parte, de que adianta aparecer um grande mestre na sua frente se ela não vai saber fazer uma pergunta? Ela não vai estar preparada. Mesmo no passado era assim. Tem uma coisa que nós chamamos de provas de iniciação. Isso existe muito na bruxaria, na feitiçaria e em várias tradições. Antes que o mestre aceite um aluno, ele tem o direito de submeter este a provas, a desafios. Ó, tu tem que conseguir fazer isso, isso, isso e isso. Se a pessoa conseguir, ela tem a chance de ser aceita. E no passado já era assim. Ó, primeiro, é uma coisa que eu faço hoje. Primeiro tu lê esse livro, antes de me perguntar alguma coisa. No mínimo, eu espero que tu tenha lido uns 10 livros ali. Tanto que eu tenho aqui no meu site, gilbertotrapazon.com.br/livros, tem uma lista de sugestão de leituras. Eu espero que alguém que venha me procurar pedindo informações tenha lido no mínimo um terço do que tem ali. Lido, estudado e praticado. E isso vem de séculos, milhares de anos. É um desafio que nós fazemos para a pessoa também. A pessoa tem que mostrar que ela realmente quer fazer a sua parte e com isso ela já começa a ter um aprendizado. Então veja, não é que o mestre esteja inacessível, mas o mestre não pode ficar ali à disposição de qualquer um. A pessoa tem que mostrar que tem alguma coisa para perguntar. Porque senão só aparece bobagem. O que aparece gente perguntando bobagem é absurdo. Agora há pouco alguém me perguntou sobre... foi comentado sobre varetas, né? Madeira eu consegui madeira de ébano já torneada. E ele perguntou se torneada era uma qualidade mágica que estaria em qual livro. A pessoa não sabe o que é uma madeira torneada, ou seja, a madeira passou no torno, que é aquela máquina que gira, a madeira vai sendo lixada e ela fica redonda, com aquele formato arredondado. Isso é um torno. A pessoa não sabe o que é um torno. Não se deu o trabalho de procurar no Google. Muito mais fácil perguntar para mim, né? Esse tipo de coisa que aparece. Isso é falta de respeito, isso é preguiça, é falta de preparo. Então eu passei o link num dicionário onde explica o que significa torneado. O pessoal não sabe ler, não sabe escrever. E querem aprender as grandes artes do universo. Então antes de pensar quem é o mestre, tem que pensar também quem é o aluno, quem é a pessoa que procura. É necessário ter esse preparo. Quando você quiser ter um aprendizado verdadeiro, também se prepare para isso. Você quer conquistar aquela pessoa que você tem admiração, aquela mulher amada, aquele homem que você acha maravilhoso. No mínimo você coloca uma roupa decente, toma um banho, se arrume, né? E não chega lá de qualquer jeito, né? É a mesma coisa. Você não vai entrar direto na faculdade se você ainda está no jardim de infância. Você precisa fazer toda a caminhada. Então, mestres, a princípio, são o quê? Pessoas que já têm um maior conhecimento, ótimo, mas quem são os mestres? Basicamente, mestre é aquela pessoa que conhece, sabe, na prática, conhece como ir deste ponto até este ponto aqui. Ela sabe fazer esta caminhada, porque o mestre fez essa caminhada entre os dois pontos e conhece as dificuldades e necessidades desse caminho. Veja, estou citando dois pontos bem simples. Então, isso aqui pode ser uma pequena caminhada. Ele vai ser mestre nessa pequena caminhada. Depois tem as caminhadas maiores. Existem as grandes caminhadas. Mas vamos colocar esses pontos bem distantes um do outro.
anos, anos e anos de trabalho. Muitos, muitos anos. Então coloque muitos anos de trabalho entre o ponto A, vindo até o ponto B, passando por todo o aprendizado, conhecendo tudo que existe para ser feito aqui nesse caminho até chegar aqui. E chegando aqui, finalmente ele tem condições, sabedoria, para orientar outros que vão fazer esse mesmo caminho. Porém, esse aqui ele tem que saber também. Agora, o que acontece? Ele aprendeu a chegar até aqui. Então ele só conhece a sua própria caminhada. Ele não é um grande mestre ainda. Na verdade, ele é o que a gente chama de praticante, um instrutor. Ele tornou-se um instrutor, no máximo um professor. Porque ele sabe sair daqui para vir até aqui. Mas ele só conhece a sua própria caminhada. Então ele vai ter que sair daqui e ir mais além. Né? Vamos puxar para cá um pouquinho, senão não cabe no vídeo. Ele tem que vir mais além. Aí, vindo mais além, esse ponto que era o que ele conhecia e dominou, ele vai descobrir que outras pessoas também chegaram nesse ponto e algumas vão chegar também no outro ponto. Aí ele vai conhecer essas pessoas aqui. As que chegam aqui e as que chegam no outro ponto. Esse que seria o ideal. Só chegando no outro ponto, começar a guiar alguém um ponto abaixo. Não é do último. Porque do último ele só sabe de si mesmo. Alguns aprendem muito com isso. Mas não todos. Então a maestria ela tem vários degraus, vários níveis. Em vários vídeos eu comentei sobre a persistência das pessoas na caminhada. Muitos não passam do primeiro ano. Alguns poucos chegam ao segundo, terceiro. Então veja, poucos vão conseguir fazer o primeiro ano, poucos vão chegar no segundo, menos ainda no terceiro. Porém, os que vão chegando mais adiante conhecem melhor as etapas anteriores. Então, o primeiro nível, a primeira caminhada, a pessoa ela é só uma curiosa, um novato, um neófito. O que ela vai aprender? Ela vai ter uma noção sobre o que é ter uma disciplina, um aprendizado, a necessidade de uma leitura. Se ela conseguir superar esse primeiro estágio, então aí ela começa a ser um buscador interessado. Ela já tem noção do que ela precisa, aí que ela começa a fazer um trabalho mais sério, e começa a ficar mais duro o aprendizado. Chega no próximo passo, aí como buscador, daí ela já tem uma noção do que precisa, do que tem que fazer, do como fazer. Aí que ela começa a praticar. Isso seria um terceiro grau em muitas escolas iniciáticas. E pode demorar muitos anos para se chegar nesse terceiro grau. Aí que ela começa a se tornar um praticante, porque aí ela tem noção já de todas as fases anteriores, e aí recém que ela pode começar a guiar outros. Ele é um praticante. Tem mais uns 3 níveis antes de começar a se chamar de mestre. Que aí são os níveis de mestre menor. 2 níveis, 3 níveis, dependendo da ordem, da escola esotérica, ocultista, o que for. Mas vão ser muitos anos de trabalho. Então o mestre é aquela pessoa que ele tem essa caminhada, ele conhece o caminho e pode estar apto a guiar outros. Jamais, de maneira nenhuma, isso aí que a gente vê. Agora com a internet tem mestre para todo lado. A pessoa lá na primeira semana de julho do ano passado me manda uma mensagem querendo que eu justificasse por que precisa vela num ritual. Eu já comentei. 3 semanas depois ela estava postando agradecimentos à Lúcia porque ajudou os clientes dela. Opa, em 3 semanas. A pessoa não sabia se precisava de vela e já tinha clientes. E essa semana eu vi a mensagem dessa pessoa de novo fazendo agradecimentos, postando uma foto dentro de uma loja de artigos de religião, que encontrou um monte de incensos maravilhosos.
para Lilith, para Luz, não sei o que, só que era uma loja de religião africana. E outros comentários ali confirmou o que eu já suspeitava desde o início. Na verdade, ela pensa que está aprendendo Goetia. Ela fez uma salada com religião africana. Não quero nem ver o que vai acontecer na vida da pessoa. Mas ela acha que está aprendendo. Um ano não é nada. Então, um ano pode ser um ano perdido, ou pode ser um ano de aprendizado se ela perceber acordar a tempo. Então tem esse tipo de coisa. Não é muito fácil a pessoa aparecer na internet, eu sou mago, eu sou mestre, sou bonitinho. Aí ela compra uma roupa bonitinha, uma túnica, tá aí desfilando com túnica. Gente, a gente nem mostra ferramentas. A gente me critica que eu não mostro minhas coisas. Não mostro mesmo. Talvez uma hora dessa eu possa mostrar. Eu tenho uma foto minha com uma das minhas túnicas, as outras eu não mostro. Se eu, eventualmente eu mostro alguma coisinha do altar, mas tirei todas as ferramentas, eu não mostro. Isso é falta de respeito com os espíritos. E a gente perde energia com isso. Mas muito quer aparecer. Aí eu sou mestre. Viu papai, viu mamãe, agora eu sou mestre. Isso não é mestre. O mestre ele tem que ter degraus de sabedoria. Eu vou repetir, ele tem que conhecer desse ponto até um ponto muito maior. Agora eu vou resumir. Tem muitos outros pontos até ele chegar numa grande obra. O mestre ele tem que ter sido capaz de realizar uma grande obra. Então aqui eu falei assim, daqui até o primeiro passo, um segundo, terceiro, vários, até que ele tenha uma grande obra, o seu próprio caminho. Esse é o mestre. O mestre ele tem o seu próprio caminho. Ele é finalmente capaz de criar até o seu próprio método, a sua própria escola. Mas isso tem que ser completo. Todas as áreas. E não apenas pegar PDF aqui bonitinho e já sair se promovendo, vendendo curso por aí. Isso não é mestre. É uma pessoa que está apenas fazendo cópia, mas quando você faz uma pergunta mais séria, a pessoa não sabe responder. Ou ela até se ofende. Tem gente que fica ofendida. Tu não pode questionar o mestre. Você está duvidando de mim? Claro, tu não sabe, tu é um idiota. Quanta gente está dizendo, não, porque eu sou o único herdeiro desse caminho, ninguém pode fazer esse caminho. Gente, que coisa mais idiota. Tem gente que se considera dono da Wicca, dono do Candomblé, dono da Quimbanda, dono do satanismo. Só eu que sou luciferianista. Idiotice. Prova que a pessoa é só um novato, não tem capacidade, não tem formação. Se você tem o seu caminho, não importa os demais. Vai ter muitas pessoas encaminhadas semelhantes. Como é que você se considera o único herdeiro da tradição? É só a sua verdade que é suprema sobre todos os demais. O mestre tem ele tem o seu caminho. Ele faz a sua caminhada. Ela pode começar baseada no aprendizado de tantos outros sistemas. Mas isso, pelo seu trabalho pessoal, vai resultar num aprendizado, num crescimento e um sistema próprio. O mestre normalmente vai ter o seu próprio sistema, mesmo que ele siga uma tradição já consolidada. Mas ele vai ter características que são exclusivas dele ou dela, seja homem ou mulher. Mas ele fez a caminhada toda e sabe todas as dificuldades que tem no caminho e tem que estar preparado para ensinar ou orientar outras pessoas a fazerem a mesma caminhada que ele fez. Porque essa é uma das grandes metas de tornar-se mestre. Um segundo, uma das grandes metas da maestria é chegar a ter o seu próprio caminho, mas principalmente conseguir ajudar que outra pessoa faça esta mesma caminhada.
Alguns vão ter escolas com muitos discípulos, alguns vão ter apenas um discípulo na vida toda. Não importa. Mas o que importa é que pelo menos uma pessoa tem que ser capaz de chegar até esse ponto que ele chegou, seguir as suas caminhadas, seguir as suas pegadas e chegar aonde ele chegou. Essa é a grande realização de um mestre vivo. Conseguir fazer com que pelo menos uma pessoa faça a mesma caminhada e consiga com sucesso o mesmo resultado. Alguns caminhos são mais abertos, vão ter dezenas, centenas, milhares de seguidores e poderão ter mais pessoas chegando até aquela meta. Por exemplo, o caminho do Gautama Buda, o Siddhartha. Milhares de pessoas se iluminaram nesse caminho. É um caminho para muitos. Existem tantos outros que tiveram apenas 1, 2, 3 discípulos, alunos que chegaram a concluir essa jornada. Esse é o objetivo do mestre. E aí, finalmente, precisa de mestre ou não? Vamos repetir, eu já falei lá no início. Tantas coisas começam com livros. O aprendizado da magia. Vamos falar da Goethe, da magia angélica. Vai começar com livros, vocês têm que ler livros. Porque toda a parte básica começa por aí. Não adianta a pessoa me procurar, eu quero aprender magia, tá, mas você sabe praticar oração, sabe como usar as velas, o que você sabe sobre símbolos, significado dos símbolos, ponto, linha, reta, círculo, geometria sagrada. Você tem noções de astronomia, de astrologia, o que você sabe sobre plantas? Tudo isso são coisas básicas que a pessoa pode aprender sozinha, porém são absolutamente necessárias. Mas não, então já querem vir direto para evocar demônios. Já quer, de cara, já quer começar no 15º andar, mas está faltando toda a base. Então alguns até podem conseguir alguma coisa nessa tentativa direta, mas muito rapidamente as pessoas vão perceber que está faltando conhecimento. No exemplo que eu citei essa semana, quando você trabalha com Daemons, existem as correspondências planetárias. E cada planeta também está associado a certos elementos. Tem planetas que são mais associados ao fogo, à terra, à água, ao ar. E o Daemon vai trabalhar nesse aspecto. Então, se você trabalhar com um Daemon que é mais ligado ao elemento água, a energia dele vai mexer com as suas emoções, porque a água tem a ver com emoções. Percebe? Isso vai ser duramente trabalhado na pessoa, vai ser exigido. Se a pessoa não fez esse trabalho em si, ela vai ter dificuldade em trabalhar com aquele Daemon, mesmo que tenha a fama de ser um Daemon fácil. Mas nem sempre é, porque a pessoa não está pronta. Mesma coisa na magia angélica, nós estamos sempre dizendo. Anjos querem a nossa evolução, mas eles querem que você aprenda. Eles não vão te dar de mão beijada alguma coisa. Eles vão te fazer aprender o que tu precisa aprender. Se a pessoa já está pronta, maravilha. Vai ter o resultado muito mais fácil. Agora, se tem coisas que a pessoa precisa aprender, os anjos primeiro vão fazer a pessoa aprender aquilo ali. Então, se você chamar anjo para trazer um novo amor na sua vida. Mas aí a pessoa tem problemas emocionais, ela não sabe se relacionar, não sabe ser um bom parceiro, tem conflitos, não sabe conversar. Primeiro os anjos vão te colocar todo tipo de situação para que a pessoa aprenda isso. Desenvolver autoestima, aprender a compartilhar com outros, estar pronta para amar. Se a pessoa não está pronta, eles não vão trazer um amor na sua vida. Já Daemons podem trazer, só que eles podem trazer justamente nesse aspecto que eu te falei. A pessoa está, por exemplo, com um aspecto de água, desequilibrado, as suas emoções são frágeis, o Daemon pode justamente trazer alguém que vai terminar de desequilibrar as emoções da pessoa. Ele pode trazer uma pessoa que é totalmente água.
Aí tem aquela coisa de qual espírito escolher. A pessoa tem um problema emocional, a água no corpo dela, no seu corpo, na sua alma toda, está desequilibrada. Se ela chamar um espírito de água, pode desequilibrar mais ainda. O que ela precisa? Um espírito de terra, para ter chão. Ela precisa primeiro ter chão, fortalecer, porque é o chão que segura a água em cima. Então pode ser mais adequado isso. Outra pessoa ela pode precisar mais no aspecto fogo. Ela precisa de paixão, precisa de motivação. Porque tem aquela pessoa, às vezes a pessoa tem água demais. E tem aquela pessoa que é muito emotiva, está sempre chorando, se magoa por tudo. Ela precisa de paixão, precisa de fogo. Percebe? Ou a pessoa cabeça de vento, tem ar demais. Então veja, se chamar o espírito errado, isso pode piorar mais ainda a situação. Por isso que precisa de um mestre que perceba esse tipo de coisa. Quando nós falamos sobre leituras de tarô, eu espero que um bom tarólogo tenha uma razoável noção desse tipo de coisa. Infelizmente, tantos que nós vemos por aí, pegaram as cartas agora faz poucos dias. Começaram a ler cartas dos outros, mas, claro, é um aprendizado necessário também. Tá? Mas eles não podem jamais se intitular de mestre. Só que tantas vezes as pessoas elas estão ansiosas, estão carentes, e já chamam qualquer um de mestre, mas a pessoa não é mestre. O mestre é aquele que já tem uma grande caminhada. Não é aquela pessoa que se intitula. Não é assim. Um dos primeiros vídeos aqui do canal, eu comento sobre a questão de o necessário respeito entre mestres. É um dos primeiros vídeos, um dos mais assistidos do canal. O mestre é obrigado a prestar reconhecimento a outro mestre. Ele pode ser de uma área totalmente diferente. Eu sou obrigado a prestar reconhecimento. Quanta gente eu conheço aí, maravilhoso. Mas a área deles não tem nada a ver comigo. E às vezes até coisas que eu não aprovo, mas eu tenho que reconhecer. Não, esse cara é bom. Eu reconheço o nível de mestre dele. Por isso que eu estou muito confortável em dizer que a maioria eu não respeito. Sinto muito. A maioria desses mestrinhos de internet por aí, sinto muito, vocês não são mestres. Eu comentei muito brevemente. Nível de iniciante, novato, torna-se um buscador, aí torna-se um praticante. Tem mais 2, 3 níveis depois antes de poder se chamar de mestre. A maioria está num desses segundo, terceiro nível aqui. Ainda um buscador, ou no máximo um praticante. Ele sabe fazer a coisa, é como um monge de nível intermediário. Ele sabe fazer a coisa, sabe se virar e tal, mas ele não vai ter os grandes conhecimentos. A maioria, inclusive muitos sacerdotes que tem por aí, são recém-praticantes. Porque tem vários outros aprendizados, não é só o aprendizado técnico de um determinado sistema de magia ou de uma religião. Eu conheço muito pai de santo que tem uma longa vida, pessoas que eu respeito imensamente, tem um trabalho sólido, lindo, bonito, e não são mestres. Eu vejo eles como um discípulo, um aluno, um praticante, muito bem qualificado, profissional, sério, responsável. Mas muitos não vão passar desse nível. Eles não vão alcançar uma maestria. Porque quando a pessoa alcança a maestria, ela também consegue outra coisa. Independência do caminho. A pessoa não está mais presa a este caminho. Ela fez essa caminhada toda, passou todos os estágios, mas ela não está presa a esse caminho. Ela pode seguir qualquer outro caminho. Se a pessoa estiver presa num caminho, ela não tem a maestria. A maestria também significa conquistar a sua liberdade espiritual.
E isto poucos têm. Poucos têm. Porque a pessoa tem que ser capaz, de uma maneira coerente, de enxergar os vários caminhos, porque aí ela não conhece apenas o seu caminho, ela já conhece muitos caminhos e ela pode escolher seguir esse ou aquele, sem estar amarrado. Porque se a pessoa está presa a um caminho, ela não conquistou a liberdade e não conquistou a sabedoria. Ela não tem a capacidade ainda de escolher por si mesmo. Se ela não consegue escolher por si mesmo, como é que essa pessoa vai orientar outras para um caminho ou outro? Ela só vai saber guiar as pessoas em um caminho. Ela pode ser muito bom, ela vai ter níveis de maestria, mas não vai ser um grande mestre ainda. Tem níveis, títulos, tem vários degraus de maestria. Mas ela não é um mestre liberto ainda. Ela não vai chegar ao nível de ser mestre de mestres. Aquele que é mestre de mestres, seus alunos são mestres de muitos outros caminhos. E essa pessoa começa a se tornar um ponto focal para outros também. Mas ao mesmo tempo ela está livre para ir para tantas outras direções. Esses são passos maiores. E também mais adequado que eu venha conversar sobre isso com vocês, num outro vídeo, onde eu venho a falar mais sobre a parte do mestre espiritual, do guru, porque eu tenho essa formação. O meu início de jornada foi muito pelo xamanismo e bruxaria mexicana, depois os sistemas orientais. Eu fui discípulo de 2 mestres vivos também. Então eu tenho outras caminhadas. Então eu tenho muito dessa formação da meditação zen, dos sistemas totalmente espirituais, como tem no xamanismo, de outros países que são muito espiritualizados. Então, em algum momento no futuro eu vou falar um pouco mais daí sobre a parte do mestre espiritual. Até aqui eu estava falando basicamente do mestre de magia, do mestre de ocultismo, o mestre de uma ordem esotérica. O mestre espiritual já tem um pouco mais além, porque nem todo mestre de magia vai ser um mestre espiritual. E nem todo mestre espiritual está interessado em magia. E alguns fazem ambas as coisas, que é o meu caso. Eu lido com tudo um pouco, né? Tudo não, né? Mas eu lido com várias coisas, então tenho formações em várias áreas. Mas eu procuro tentar separar um pouco. Porque quando eu falo assim da parte espiritual, aí sim, eu vou falar mais sobre a meditação, o conhecimento de si mesmo, o desenvolvimento interior, o trabalho com as nossas energias, os chakras, o alinhamento com as energias naturais. Que isso tem a ver com magia também, a magia natural, os 4 elementos, mas isso na parte espiritual a gente trabalha também. Então vai ser um outro vídeo mais dedicado a essa parte espiritual, tá? Que eu espero que logo mais eu possa fazer também para vocês. Vamos escolher talvez um dia ensolarado, uma paisagem bonita. E espero que estejam gostando, pessoal. Se tiver a oportunidade de encontrar um bom instrutor, um bom professor, respeite a pessoa, respeite o tempo dela, valorize ela, respeite os mais velhos, respeite o seu aprendizado, as forças naturais, o universo, porque isso também vocês vão receber para você mesmo. É uma troca de energia que existe. Façam sempre da sua busca algo que seja sincero, porque o crescimento é para vocês. Essa informação que eu estou trazendo agora é para vocês. Nós desejamos que vocês cresçam, porém nós não vamos fazer o trabalho por vocês. Nós não vamos colocar comidinha na tua boca. Por favor, não me manda mensagem às 4 horas da manhã achando que eu vou te dar aula de graça. Não, é meu trabalho. Respeita. Faça seu trabalho também. Faça sua busca. É você quem tem que querer.
O que você deseja realmente? Você tem clareza, ó. Você tem clareza, saber, né? Você sabe o que você quer? Você deseja isso? Isso está no seu coração? Você deseja? Aí age. Saber, querer, fazer. Eu estou mostrando a garganta porque é onde está o chakra da força da voz, poder do verbo, fazer. Saber, querer, fazer. Isso é muito citado em magia. Observe como isso tem a ver com as energias da pessoa e pode ter a ver com esse futuro vídeo mais espiritualizado. Eu espero que mais pessoas estejam assistindo. Se estão gostando, obrigado a todos novamente. Eu sou Gilberto Sapazon, agradeço a tantos que têm participado. Nós passamos de mais de 1.500 membros no canal. Muita alegria vendo esse crescimento, tantas pessoas interessadas, irmãos de caminho, ajudando sempre. Muita luz, muita paz, muita sabedoria, saúde, amor, sempre é bom, riqueza, fortuna, sabedoria. E o melhor para todos. E que tudo que vocês desejarem para vocês também possa ser bom para os demais. Até a próxima.